Olá pessoal, meu nome é Rafael Liozzi, sou professor de processo de soldagem de vocês. A primeira disciplina que nós estaremos trabalhando com processo de soldagem é a soldagem oxacetilênica. Os processos de soldagem eles são divididos basicamente em três grandes classes, que são a soldagem por fusão, no qual as partes são fundidas por meio de uma energia elétrica ou energia química sem aplicação de pressão. Temos também soldagem por pressão, no qual as partes são coalescidas e pressionadas umas contra outras para realizar a união. Temos também o processo de brasagem, por qual as peças são unidas através de uma liga metálica de baixo ponto de fusão. Neste caso, somente o metal de adição irá se fundir e não a fusão do metal de base. A soldagem oxacetilênica ela é definida como um processo de soldagem por fusão, no qual o calor é obtido por uma chama de alta temperatura produzida pela queima de uma mistura oxigênio e acetileno, por isso que ela tem o nome de oxacetileno, oxigênio mais acetileno. Ela é um processo no qual o gás combustível é misturado ao oxigênio e pela queima da mistura assim formada se consegue fundir o metal de base e o metal de adição, executando-se as soldagens. Os gases mais empregados no processo de soldagem são o acetileno, o propano e o hidrogênio, com a maior predominância do acetileno. A temperatura alcançada na soldagem oxacetilênica pode ser de até 3.200 graus Celsius na ponta do cone, e a chama é resultado da combustão do oxigênio e do acetileno. Na soldagem oxacetilênica, podemos ter uma soldagem com metal de adição ou sem metal de adição. Isso vai depender do processo de soldagem que está sendo empregado. Nessa figura, nós temos a figura que está explicando os fundamentos do processo de soldagem oxacetilênica, onde está sendo representado uma vareta, que é o nosso metal de adição, temos uma barra, que seria o nosso metal de base, onde vai ser realizada a solda, temos também um bico de um maçarico e a chama, que vai representando a queima dos gases oxigênio e acetileno, e também uma região da chama, conhecida como cone, é a região de maior temperatura da chama. O acetileno, que é um gás muito utilizado no processo de soldagem oxigás, ele é um gás combustível com um cheiro característico a alho, bastante desagradável e muito venenoso, e bastante estável, e também é mais leve que a água. O acetileno, quando é queimado ao ar por meio de um maçarico, produz uma chama altamente fumacenta. Porém, se for queimado com mistura com oxigênio em proporção adequada, produz uma chama com brilho branco, suave e de alta temperatura. As garrafas de acetileno são fornecidas em aço com a capacidade de 40 litros, a qual é preenchida internamente por uma massa porosa de acetona. O oxigênio, que é um gás bastante abundante na natureza, quando o oxigênio puro é usado em lugar de ar, todas as reações de combustão são intensificadas e a temperatura da chama é gradativamente aumentada. Além desse fato, muitas substâncias que não queimam em contato com ar queimam facilmente na presença do oxigênio. As garrafas de oxigênio são fabricadas por um processo de fabricação chamado extrusão, tem um conteúdo de 40 litros, uma pressão de 150 bar e com a quantidade de 6.000 litros de gás. Não se deve ter o contato de graxa ou óleo nas válvulas, pois elas podem provocar uma combustão em contato com o oxigênio. Com o aumento de temperatura do oxigênio, causa-se também um correspondente aumento de pressão no cilindro. Com isso, as válvulas de oxigênio são equipadas com um dispositivo de segurança, as quais se abrem quando tivermos um aumento de pressão, permitindo o oxigênio escapar livremente. Por essas razões, o cilindro de oxigênio não deve ser guardado em lugar quentes. A chama oxacetilênica ela pode ser dividida basicamente em três tipos de chamas, que são carburante, neutra e oxidante.
Nessa figura que nós temos aí, tem a demonstração de cada tipo de chama que nós temos na soldagem oxiacetilênica. Primeiro está a representação de uma chama carburante, seguida uma chama neutra e depois uma chama oxidante. A característica de cada uma delas. A característica de uma chama carburante, ela contém uma maior concentração de acetileno do que o oxigênio. Uma chama neutra mantém mais ou menos a mesma proporção de oxigênio e acetileno. E uma chama oxidante se tem uma maior concentração de oxigênio. Temos também algumas regiões das chamas que são características na soldagem oxiacetilênica. Cada região dessa está sendo representada nessa figura por uma cor. A região em vermelho, que é conhecida como dardo ou penacho, é a região de maior temperatura da chama. Em seguida, nós temos a região em azul, que representa o véu ou penacho, e posteriormente, em volta das duas chamas, temos que é chamado envoltório ou franja. A chama neutra, que possui basicamente a mesma proporção de oxigênio e acetileno, ela pode atingir temperaturas na ordem de até 3.000 graus Celsius. Ela é utilizada para soldar ferro fundidos, aços, alguns bronzes, cobre, latão, níquel e para fazer enchimentos e revestimentos com bronze. A chama carburante, que contém a maior concentração de acetileno, ela é utilizada para soldar aços de liga ao cromo, ao níquel, alumínio e magnésio. Atinge uma temperatura de 3.020 graus Celsius e essa chama não é recomendada para soldagem de aço carbono, pois causará juntas porosas e quebradiças. A chama oxidante, que contém uma maior concentração de oxigênio, pode apresentar uma temperatura de até 3.150 graus Celsius. É utilizada principalmente para soldagem de materiais que contêm o zinco em sua composição química, como por exemplo o latão. Os equipamentos que nós temos para soldagem e também para corte no processo oxiacetilênico. Temos um maçarico com bico de diversos tamanhos e câmara misturadora, duas extensões de mandeiras de cores diferentes, vermelha para acetileno e preta ou verde para o oxigênio. Temos também reguladores de pressão para oxigênio e para acetileno, cilindro de oxigênio, cilindro ou gasômetro para acetileno, óculos de proteção, acendedores de fricção e uma roupa adequada. Os maçaricos e extensões de soldagem são equipamentos que misturam o oxigênio com o gás combustível em proporções corretas e também em volume adequado e em velocidades apropriadas para produzir chamas que vão aquecer, soldar ou cortar metais. Os maçaricos se dividem basicamente em dois tipos. Temos o tipo misturador e também o tipo injetor. O maçarico do tipo misturador, também denominado média pressão, os gases são fornecidos a pressões aproximadamente iguais, misturando-se espontaneamente na câmara de mistura. O maçarico do tipo injetor ou de baixa pressão, os gases são fornecidos a pressão diferentes. O oxigênio, ao passar pelo injetor, expande e arrasta o acetileno a baixa pressão para dentro da câmara de mistura. Temos aqui um exemplo de um maçarico de soldagem. O maçarico ele é composto de um corpo, e esse corpo tem duas conexões, uma conexão para a mangueira de oxigênio e tem outra conexão também para a mangueira de acetileno. Temos também duas válvulas reguladoras, uma que regula a vazão do acetileno e uma outra válvula que vai estar regulando a vazão do oxigênio. Temos também ainda na parte do corpo, a parte que faz a mistura dos gases, ou seja, faz a mistura do gás acetileno juntamente com o gás oxigênio. Por fim, temos a parte do maçarico que é o bico. O bico é por onde os gases misturados, acetileno e oxigênio, vão estar saindo e vão estar gerando a combustão, ou seja, vão estar realizando a queima dos gases. Os reguladores de pressão, que são atarrachados diretamente no cilindro de oxigênio e também no cilindro de acetileno, eles têm a finalidade de indicar a pressão interna do cilindro e também a pressão de trabalho de cada cilindro ali.
A leitura das pressões, né, vai ser feita em cada manômetro, sendo que o manômetro da direita sempre vai estar indicando a pressão interna do cilindro e o manômetro da esquerda vai estar indicando a pressão de trabalho ou a pressão de saída dos gases. Como a gente já viu, o oxigênio, quando ele sofre um aquecimento, consequentemente provoca um aumento de pressão. Para isso, nós devemos ter uma válvula de segurança que irá permitir a saída do gás, né, que estiver em superpressão, que no caso é a nossa válvula de segurança, que vai estar limitando a pressão máxima ali dentro do cilindro para que não ocorra uma explosão. As mangueiras para soldagem, elas têm a cor característica, sendo a cor verde ou preta para as mangueiras de oxigênio e a cor vermelha para as mangueiras de acetileno. As mangueiras usadas para soldagens e cortes são especialmente fabricadas para este fim, devem ter resistência mecânica necessária para suportar as pressões internas e deve ser suficiente flexível para não prejudicar os movimentos do maçarico e não devem ser porosas. Mais uma vez, lembrando, a cor de cada mangueira, sendo a cor verde para o oxigênio e a cor vermelha para o acetileno. Propagação de chama e o retrocesso de chama. A chama possui uma velocidade de propagação que é contrabalanceada pela velocidade de saída do gás, pelo bico do maçarico. No instante que a velocidade de saída dos gases for menor que a deflagração da chama, rompe-se o equilíbrio das velocidades e ocorre o retrocesso da chama, que eventualmente pode ser acompanhado por uma onda explosiva. O retrocesso da chama ocorre quando a velocidade de saída dos gases é menor que a velocidade de queima dos gases. Esse retrocesso de chama prossegue até o interior do maçarico, no ponto em que as velocidades se igualam novamente. As principais causas do retrocesso de chama são velocidade muito pequena da mistura no maçarico, bicos sem condições de uso, ou seja, bico entupido, componentes do maçaricos que não foram bem montados e devidamente operados, maçarico superaquecido ou falta de purgamento nas mangueiras. Por questão de segurança, todas as instalações de soldagem oxacetilênica devem possuir válvulas de segurança contra o retrocesso. Essas válvulas têm a finalidade de permitir o fluxo somente em uma direção, evitando assim o retrocesso de chamas para dentro das conexões e, consequentemente, para dentro do cilindro de acetileno. No processo de soldagem oxacetilênica, nós temos também duas classificações para soldagem. Uma que é chamada soldagem à esquerda, na qual é empregada para soldar chapas finas de até 3 mm de espessura, sendo muito aplicado na soldagem de materiais não ferrosos, como alumínio e cobre. A soldagem à esquerda é representada na figura, na qual a gente tem o deslocamento da vareta à frente do bico do maçarico para se realizar a soldagem. A soldagem à esquerda, o material se encontra pré-aquecido, é um processo lento que consome muito gás, porém produz soldas com bons aspectos e de fácil execução. A chama de solda deve se movimentar através de um movimento pendular imposto ao maçarico. Temos também a soldagem à direita, que é utilizada para a soldagem de chapas acima de 3 mm de espessuras. O maçarico deve ser mantido sem movimento e conduzido contra o fluxo do material fundido. Ao mesmo tempo, emprega-se um movimento circular na vareta. A soldagem à direita é representada através dessa figura, na qual temos o maçarico que vai à frente e nossa vareta, o nosso metal de adição que vai logo atrás do maçarico. A soldagem à direita é um processo bem mais rápido e econômico e possui uma maior velocidade de soldagem. As descontinuidades do processo oxacetilênico. As descontinuidades seriam os defeitos que são encontrados na soldagem oxacetilênica. As principais são porosidade, inclusão de escória, falta de fusão, falta de penetração, mordedura
sobreposições e várias formas de trincas. Só lembrando que uma técnica adequada pode estar eliminando muitos desses problemas. A falta de fusão, que geralmente se localiza na margem da solda, ocorre quando se utiliza uma chama oxidante. Também pode ocorrer na utilização da chama apropriada se a manipulação do operador for feita da maneira errada. Inclusão de escória, ela ocorre normalmente com a chama oxidante, às vezes também pode estar ocorrendo com a chama neutra. A manipulação inadequada do metal de adição que pode estar provocando as inclusões de escória. A porosidade é causada por uma soldagem imperfeita ou inadequada. As mordeduras são caracterizadas pela falta de qualificação do soldador, e a trinca, elas podem ser evitadas se realizando um pós e um pré-aquecimento no material a ser soldado. O metal de adição, que são nossas varetas, elas possuem composições químicas disponíveis para soldagem de muitos materiais ferrosos e não ferrosos. A vareta normalmente deve ser selecionada e especificada de modo a conseguir as propriedades físicas e mecânicas desejadas na soldagem. Elas são classificadas pela norma AWS, de acordo com a sua resistência mecânica, e também são especificadas pela norma DIN 8554 e devem possuir as mesmas propriedades do metal de base. Por fim, temos o processo de corte oxacetilênico, que é um dos processos de corte que se fundamenta na erosão do material por meio de uma ação de calor, que seria a erosão térmica. Para a realização do corte, o metal deve ser aquecido até uma temperatura que é conhecida como temperatura de ignição, e em seguida o metal é exposto a um jato de oxigênio puro que causa a oxidação. Essa reação do oxigênio com o metal produz uma quantidade de calor suficiente para fundir o óxido formado, que é arrastado pelo oxigênio, promovendo assim a separação do material. Fatores que vão estar influenciando no processo de oxicorte é o pré-aquecimento do material, que seria um gasto de energia, a espessura do material. Quanto maior a espessura, quanto maior o diâmetro do bico e a pressão de oxigênio, menor deve ser a velocidade de corte. O grau de impureza do aço. As impurezas vão estar prejudicando a reação química do ferro com o oxigênio, pressão e vazão do gases. Quanto maior a espessura, maior a pressão e vazão necessária para se estar realizando o processo de oxicorte.